aleluias. Ele é real aqui, amém? Glórias a ti, Deus, aleluias. Não se desligue da presença, aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Pode tomar seu lugar. Já falei boa noite, né? Tudo bem com vocês? Amém? Amém. Se não tá, vai ficar, porque Jesus transforma a nossa tristeza em alegria, amém? Glória a Deus. Nosso culto de oração. Glórias a ti. Deu uma chuva, não vou dizer para refrescar, porque não tá refresco não, né, irmão? Tá calor ainda, mas tá bom, eu prefiro o calor. Quem prefere o frio? Vocês são estranhos. Mas amém. Eu prefiro o calor. Deus é bom. Mas Deus é bom, né? Ele fez o frio para quem gosta do frio, o calor para quem gosta do calor, a chuva para quem gosta da chuva, né? Todas as estações são necessárias na nossa vida. Amém? E hoje o nosso culto de oração e nós vamos falar sobre oração. Amém? Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa ferramenta que é tão importante e essencial na nossa caminhada, né? Que fortalece o nosso espírito, nos direciona, nos aproxima de Deus. A oração, ela é o nosso pilar, é a base do nosso relacionamento com Deus, é a base da nossa vida cristã, né? Embora às vezes orar não seja tão fácil e tão prazeroso, né? Mas ela é essencial, ela é necessária. Se ela fizer parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso cotidiano, né, ela cada vez vai se tornando mais agradável. E a oração também, ela, uma outra verdade a respeito da oração é que ela sempre vai ser respondida, amém? Às vezes a gente pensa assim que oração, não, Deus não me responde. Eu oro, eu falo, eu tô lá, eu fiz campanha, eu fiz jejum, eu fiz tudo que eu podia e Jesus não me responde. Jesus responde qualquer um, menos eu. Mas a verdade é que todas as orações que são levadas a Deus com fé, elas são respondidas. Mas, né? Às vezes a resposta que Deus está nos dando não é aquilo que nós queremos. E aí a gente tende a fazer o quê? Rejeitar, né? Ai, mas Deus não está me respondendo. E Deus está falando, eu já te respondi, filho. E você, não, Deus não está me respondendo. Porque Deus não está fazendo o que eu quero. Né? Parece filho, parece criança. A Rebeca, ela só escuta o que ela quer que eu fale para ela, sabe? Se eu estou falando o que ela não quer ouvir, ela... Né? E às vezes a gente faz assim com Deus. Deus está falando, a resposta, filha, é... Não. Não estou entendendo, Deus. Né? Mas todas as orações que nós levarmos até Deus, elas serão respondidas, amém? Às vezes Ele vai dizer sim, que é o que a gente mais gosta de ouvir, né? Né? Às vezes Ele vai dizer não, e às vezes Ele vai dizer, espera mais um pouco. Que eu acho que o espere mais um pouco é pior do que o não, né? Quando Ele fala não, a gente, né? Às vezes bate o pé, mas Ele falou não. Agora, quando Deus fala espera, a gente fica, Deus, espera. Espera o quê? Né? Mas todas as orações vão ser respondidas no Senhor. Mas existem algumas orações que elas são especiais para Deus. São orações que Deus se agrada de ouvir. É sobre elas que nós vamos falar hoje. O tema da nossa mensagem é orações que Deus gosta de ouvir. Orações que agradam o coração de Deus. Orações que são especiais para Ele. E se é especial e importante para Deus, precisa ser importante para nós, né? Porque qual é o propósito de nós orarmos, que é falar com Deus, se não, né, para que o coração dele também seja agradado e alegre
com as nossas orações. Porque às vezes a gente pensa que oração é só chegar aqui, dobrar o joelho e Deus, eu quero, eu preciso, é assim, estou sofrendo, está doendo, né? Mas a oração, ela também tem uma devolutiva de Deus, né? A oração não pode ser só para nos agradar e alegrar e trazer paz ao nosso coração, embora ela vai fazer tudo isso. Mas ela também precisa agradar e alegrar o coração de Deus. E a gente vai ver aqui dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, algumas orações, tem várias, né? Mas algumas especiais que Deus se alegrou e que Deus quer que a gente venha praticar elas no nosso dia a dia. Que não venha ser só pedir, que não venha ser só derramar as nossas necessidades e preocupações, embora Deus se importe com elas também. Mas que tipo de oração que Deus se alegra de ouvir? Que tipo de oração que Deus se inclina um pouquinho mais, porque isso agrada o coração de Deus? Vamos ver lá comigo? A primeira oração que eu coloquei aqui, que Deus se alegra e se agrada, são as orações de arrependimento e de quebrantamento. Vamos andar lá na Bíblia. Salmos 51, 17. Esse Salmos é bem conhecido. Salmos 51, 17. A oração de Davi, depois que Davi acabou cometendo adultério com Betseba, e Deus mostrou através do profeta Natã, e Davi fez essa oração. A gente não vai ler o salmo inteiro, mas eu queria te desafiar a ler ele em casa. Mas a gente vai ler alguns versículos aqui, ó. No Salmo 51, no versículo 6, diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, e me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. No versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Lá no 17: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Davi, ele estava aqui nesse momento que ele tinha percebido o que ele tinha feito, né? Ele tinha se arrependido do que ele tinha cometido, do pecado que ele tinha cometido. E ele chega diante de Deus com o coração quebrantado e contrito. E o que ele fala aqui? Eu sei, Deus, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não vai desprezar. O que ele fala mais aqui também? Apaga os meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Sabe, se tem alguém que pode nos perdoar, é Deus. Se tem alguém que pode apagar o nosso passado, as nossas atitudes erradas, os nossos pecados, e escrever uma nova história na nossa vida, é Deus. E por isso essa é a oração que mais agrada o coração de Deus. Quando nós chegamos diante dele e apresentamos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições, reconhecendo que nós estamos arrependidos. Reconhecendo que é ele que pode nos dar o perdão. Reconhecendo que diante dele os nossos pecados podem ser perdoados. É isso que Jesus nos garantiu na cruz, não é verdade? Que por meio de Jesus todos os nossos pecados seriam perdoados. E não seria só por um momento, né? Mas Jesus, por meio de Jesus, nós somos purificados. Nós ganhamos uma nova identidade, não mais de pecadores, mas de filhos de Deus. Davi, antes mesmo de Jesus vir à terra, ele já sabia disso.
E por isso a oração de Davi era realmente de alguém que estava arrependido, com o coração quebrantado diante de Deus. Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado com as nossas situações, né, do dia a dia, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, que nós esquecemos de fazer essa oração diante de Deus. Nós chegamos diante de Deus e já despejamos um monte de coisa para Ele, sendo o que Ele primeiro queria ouvir de nós era que nós estamos diante dEle, que nós reconhecemos que é só Ele que pode perdoar os nossos pecados. Sabe, o que Jesus clama, o que Deus deseja é que nós venhamos nos arrepender todos os dias. Sabe, quando aconteceu o avivamento na igreja primitiva, que a gente ouviu aqui domingo, né? O que movia aquela igreja era o arrependimento. Pessoas eram levadas a Jesus ao arrependimento. Sabe, esse é o verdadeiro avivamento. Quando nós estamos com o coração arrependido, quebrantado e voltado para Deus. Quando nós chegamos diante de Deus e a primeira coisa que nós colocamos diante dele são as nossas imperfeições. E é difícil falar das nossas imperfeições. Porque nós temos que abrir o nosso coração, e por isso que essa é uma premissa aqui que agrada o coração de Deus, um coração quebrantado, um coração que vai chegar diante de Deus e falar realmente o que está aqui dentro do coração, toda aquela sujeira, aquele lixo e aquela podridão que a carne nos proporciona. Chegar diante de Deus e falar aquilo que realmente nós estamos fazendo, porque o Espírito Santo já está nos alertando, já nos avisou. Sabe, chegar diante de Deus e fazer uma oração bem ousada e corajosa e falar: Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Com certeza tem, irmão. Todos nós somos pecadores, né? Mas quando nós estamos chegando diante de Deus e falando: Deus, sonda aqui meu coração, dá uma olhadinha aqui. Jesus vai começar a nos mostrar, o Espírito Santo vai nos revelar. E quando Ele fizer isso, nós precisamos nos arrepender. E é isso que agrada o coração de Deus. Sabe por quê? Porque é só quando nós nos arrependemos que Ele pode nos perdoar. E o perdão de Deus para nós é o que Ele mais quer. Sabe? É o que Ele mais deseja, que nós sejamos perdoados e purificados para viver aquilo que Ele tem para nós. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecava, porque a Bíblia mesmo contou que ele cometeu pecado. Mas o que tornava ele um homem segundo o coração de Deus é porque ele tinha um coração arrependido. Porque ele tinha um coração quebrantado, porque ele ouviu a voz de Deus e ele, de pronto, se arrependeu. Deus está nos chamando para o arrependimento. Jesus quer que nós venhamos chegar diante da presença dEle e confessar os nossos pecados e nos colocar vulneráveis diante da presença dEle. Sabe? Não como alguém que... Ai, mas eu estou aqui na igreja há 20 anos. Eu não tenho mais pecados. Pergunta para ele, para você ver, irmão. Pergunta. Pergunta. Dá uma perguntadinha para ele. Né? Jesus conta a história lá do publicano e do fariseu. Né? Que o fariseu foi lá com toda a sua arrogância e prepotência de religioso. Ah, Deus, obrigada porque eu não sou como esses mero pecadores. E aí chegou lá o outro e ele não conseguia nem olhar para o céu porque ele sabia exatamente quem ele era, um pecador. E Jesus fala que a oração que agradou o coração de Deus foi do fariseu? Não.
foi daquele que sabia exatamente quem ele era. E que aquele que sabia exatamente do que ele precisava de Deus, da graça e do perdão. Sabe, a gente precisa se lembrar todos os dias. E ei, se você está muito tempo na igreja, você corre esse risco de achar que você não precisa mais se arrepender como quando você encontrou Jesus. Todos os dias nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Deus, olha eu aqui. Se eu tenho algo bom em mim, esse algo é do Senhor. Porque é isso, irmão, sabia? Se a gente tem algo de bom, se Deus aperfeiçoou algo em nós nessa caminhada, foi Ele. E nós precisamos se lembrar disso todos os dias. E às vezes a gente corre o risco de nós cairmos nesse pensamento de que não, porque Jesus já fez uma obra muito grande na minha vida. Mas eu estou para te dizer que Ele ainda tem obra para fazer. Que ainda tem algo que precisa ser mudado, sim. Porque nós só seremos totalmente aperfeiçoados quando Ele voltar. É isso que a palavra de Deus diz. Até lá, meu filho, você tem que pelejar. Tem muita coisa ainda para Jesus mudar. Então a gente tem que chegar diante de Deus, não com uma arrogância. Deus, mas olha aqui, eu te sirvo no domingo, na terça, na quinta, na sexta eu também estou aqui, e nas escolas eu já fiz todas. Deus, ouve a minha oração. Não, nós temos que se achegar diante de Deus como esse publicano, com o coração realmente quebrantado, sabendo quem ele era, carente e necessitado da graça de Deus. É isso que nós precisamos. A palavra de Deus diz lá em Isaías 66, 2: a este eu estimo, a humilde e contrito de espírito. É esse que Jesus se agrada. É esse que Deus estima, que Deus ama, que Deus deseja ter na sua presença. Aquele humilde e contrito de espírito. Aquele que sabe exatamente que precisa de Deus. Nós precisamos dele. Ele é uma necessidade na nossa vida. Ele não é uma conveniência. Ele é uma necessidade. E o nosso coração precisa clamar por isso. Sabe? Isso precisa ser o desejo do nosso coração. E essa é a primeira oração que Deus se agrada. A segunda oração que Deus se agrada são as orações que são feitas com fé. Ah, nossa, mas como? Tem como orar sem fé? Tem. Ah, eu vou orar porque me mandaram. Eu vou orar porque eu sou obrigado. Eu vou orar porque tudo que eu podia fazer eu já fiz, então agora eu vou orar. Mas quando nós oramos com fé, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu confio isso para o Senhor. Quando nós estamos, porque fé, irmãos, fé, ela é uma confiança no Senhor. Eu estou dizendo: Deus, eu estou agindo conforme o Senhor está me falando, porque eu confio. Eu confio em Ti. Então nós precisamos orar com fé. Aquele que ora com fé, ele ora porque ele ora confiando em quem Deus é e conhecendo quem o Senhor é. Porque a gente só confia em quem a gente conhece, né? Você não sai confiando em todo mundo aí sem você saber quem é a pessoa, de onde que ela veio, né? Mas quanto mais nós conhecemos, mais nós temos confiança, né? Ou não, né? Porque daí você sabe como a pessoa é, né? Mas no caso de Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós podemos confiar nele, mais nós sabemos quem ele é, mais nós entendemos o que ele faz, o quanto ele nos ama e o quanto ele quer cuidar de nós. A palavra de Deus conta a história de Josué, lá em
Josué 10:10, vamos ver lá. Josué foi o substituto de Moisés e o propósito que Josué tinha era concluir a caminhada do povo, chegar lá na terra prometida, né? Mas até chegar lá, muitos obstáculos aconteceram. E um deles foi uma guerra que eles tiveram que enfrentar e que era humanamente impossível de vencer. Mas olha o que aconteceu aqui. Josué, no capítulo 10, no versículo 12, diz assim: No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes e nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu um homem. A oração que agrada o coração de Deus é a oração que é feita com fé. Pensa num homem de fé, esse Josué, né, gente? Então, Deus, é o seguinte, vamos parar o sol aí, a lua um pouquinho, só para mim terminar aqui a minha batalha. Josué confiava e sabia exatamente quem Deus era. E aquela oração foi feita com tanta fé que o que a palavra de Deus diz assim? Que Deus atendeu aquele homem. Sabe, se você deseja que Deus atenda a sua oração, nós precisamos orar com fé e confiança e conhecendo quem é o Deus que nós servimos. Amém? Se nós queremos viver coisas extraordinárias e orações que serão respondidas de forma extraordinária, nós precisamos orar sem duvidar. Nós precisamos apresentar diante do Senhor as nossas causas e as situações, crendo que Ele é que pode fazer. Crendo que Ele pode fazer até mesmo aquilo que é impossível. Isso aqui é impossível acontecer. O que a Bíblia fala? Que não houve e nem aconteceu depois aquilo que Josué experimentou quando ele apresentou uma situação diante de Deus. Se nós queremos viver o extraordinário de Deus para nós, nós precisamos ter orações de fé, orações que são feitas confiando que Deus é que pode resolver e responder a nossa oração. Amém? Acho que vocês não querem. Amém? Outra oração que agrada o coração de Deus, essa a gente já falou esses dias atrás aqui, são orações intercessoras, desculpa. Orações que não beneficiam somente a nós, né? Embora, né, tudo que a gente faz para o Senhor acaba nos alcançando também. Mas que beneficiam os outros, que beneficia o próximo, que beneficia até mesmo o inimigo e aqueles que nos perseguem. O que a palavra de Deus diz assim? Ame o seu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. É fácil orar por essas pessoas? Não. Pode falar, irmão, não precisa se fazer de crentão, não. Não é. Mas essa oração é a oração que alegra e agrada o coração de Deus. Quando nós chegamos diante do Senhor e em vez de nós falarmos, Deus, mas olha lá, está me perseguindo. Ainda quando é irmão, né? Quando é irmão da igreja ainda, está me perseguindo e diz que é crente ainda, Deus. Pesa a sua mão. Não é essa oração que Deus quer ouvir.
né? Deus quer que nós venhamos abençoar aqueles que nos perseguem. Que nós venhamos orar para que Deus venha trabalhar e quebrantar e trabalhar no coração dele. Não para que haja castigo e justiça nossa, né? Mas para que Deus alcance aquela vida e aquele coração. Essa é a oração que alegra o coração de Deus. Oração de intercessão, oração que nós se colocamos em favor do outro. Não é o mais fácil, mas é bem mais simples orar pela nossa família, orar pelos nossos amigos, né? Mas o que Jesus nos ensina na sua palavra e o que alegra o coração de Deus é que nós devemos orar por todos. Não só por aqueles, porque se eu orar pela minha família, né, eu não vou sofrer, não vou ver aqueles que eu amo sofrer. Mas Jesus está falando que nós precisamos interceder por aqueles que nos perseguem. Que nós precisamos orar pelo nosso país. Que nós precisamos orar pelas nossas autoridades, mesmo quando nós não concordamos com o que eles estão fazendo. Que nós precisamos orar pela liderança da nossa igreja. Não, pastor não precisa de oração. Precisa. Quem é pastor e concorda que precisa de oração? Aleluia. Pastor precisa de oração sim, irmão. Teu líder de célula precisa de oração também. Sabe? Separa 2 minutinhos aí para ele. Nas suas orações. Um pouco mais, né, líderes? Um pouco mais, né? Ora pelo seu líder. Oh, Deus. O que a palavra de Deus diz? Nós aprendemos domingo sobre a igreja modelo, sobre a igreja de Atos. Lá em Atos 12:5 fala assim, ó. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava intensamente, até que Deus respondeu à oração e Pedro foi liberto da prisão. Nós precisamos orar pela nossa liderança. Nós precisamos interceder pela nossa igreja. Sabe? Não é porque nós estamos no projeto do evangelismo de oração, mas o evangelismo de oração precisa ser para toda a igreja. Não é só para uns que estão aqui intercedendo no domingo enquanto os outros vão lá na casa. Esse é algo que Deus colocou no coração da igreja, não é de hoje, é desde a igreja primitiva. Orar pela sua igreja, pelo seu bairro, pelo seu país, é uma obrigação do crente, irmão. Nós precisamos orar e interceder. A oração intercessora agrada o coração de Deus. Amém? E se agrada o coração de Deus, é importante para mim. Amém? Então nós precisamos orar e interceder. Nós precisamos interceder por aqueles que nos perseguem, por aqueles que não são tão legais com a gente, por aqueles que não nos trazem nenhum benefício. Nós precisamos interceder pela nossa liderança, pela nossa igreja, pelas autoridades do país. Nós precisamos interceder. A oração é o que pode mudar a causa e a situação. Tem coisas que nós não vamos poder mudar, mas o Senhor vai. Aquela igreja poderia livrar Pedro da prisão? Não. Mas a oração fez isso. Porque a oração tem esse poder de mudar situações, amém? Por isso nós precisamos interceder. E por último, a oração que agrada a Deus são orações que estão alinhadas à vontade de Deus. São orações que estão de acordo com a vontade do Senhor. Porque muitas vezes nós apresentamos para o Senhor aquilo que nos é agradável, né? Aquilo que nos é útil. Mas a palavra de Deus nos ensina e nos diz que nós temos que orar conforme a vontade de Deus. Lá em Tiago 4:3 diz assim:
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Em vez de nós chegarmos diante de Deus e ouvirmos o que Ele deseja, e então nós depositarmos a nossa confiança e as nossas orações nisso, nós achamos o que nos é conveniente, e aí a gente às vezes não recebe, né? Porque não tem a ver com o que Deus quer para nós. Sabe? Ter uma oração alinhada com a vontade de Deus é também ouvir Ele. Lembra que eu falei lá no começo que a oração não é só falar, também tem a ouvir. Faz parte da oração ouvir Deus. Faz parte da oração, às vezes, nós ficarmos um pouquinho de boquinha fechada e ouvir o que Ele tem para dizer. Porque Ele vai alinhar a vontade dEle com o nosso coração. A palavra de Deus diz lá em 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui está a chave, ó. Essa é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. A oração que agrada o coração de Deus é aquela que está alinhada com a vontade do Senhor. É aquela que quando nós ouvimos o que Ele quer para nós, nós voltamos o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas intenções para pedir, para que se cumpra a vontade dEle na nossa vida. Jesus foi o maior exemplo disso, porque lá no Getsemane, Ele colocou todas as dores e as ansiedades e as preocupações, e no final Ele falou assim, mas que seja feita a tua vontade. Essa é uma oração ousada, mas é uma oração que agrada o coração de Deus. Será que nós temos coragem de chegar diante de Deus e falar, Deus, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, Deus. Mas viu, que seja feita a tua vontade. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus chegou diante de Deus e colocou tudo que ele estava sentindo. Mas ele falou, Deus, mas que seja feita a tua vontade. Deus, eu quero alinhar o meu coração com o teu. Fica de pé no teu lugar nessa noite. Deus nos trouxe aqui